volta no Instituto Fastef para mais uma aula de Geografia Bíblica. Hoje nós já estamos na aula de número 2 e eu espero que você tenha e receba conhecimento avançado. Essa noite vai ser muito boa para nós aprofundarmos o nosso conhecimento em Geografia Bíblica. Comigo ao vivo, a turma do Rio de Janeiro, lá em Belfor Roxo, o Wagner, também o Gilberto, e daqui a pouco mais alunos estarão chegando. Hoje nós vamos falar na aula de número 2 sobre a localização dos acontecimentos bíblicos. Muitas vezes a gente lê determinado texto na Bíblia e a gente não tem a ideia, assim, da onde aquele acontecimento, da onde aquele episódio, da onde aquela história ela foi construída, ela foi falada. Então hoje, nessa segunda aula, nós vamos ver várias localizações. A localização exata dos acontecimentos bíblicos, ela é de suma importância. A princípio, os limites do mundo bíblico, os limites que, tratando-se de longitude, estão entre mais ou menos 5 graus a oeste e 55 graus a leste. Tratando-se de latitude, essas são as coordenadas. Os paralelos, nós temos uma medição mais ou menos entre 10 graus e também 45 graus. Então essa é a janela aí das localizações bíblicas. Pelo entrelaçamento dessas linhas, tanto linhas verticais quanto também linhas orientais, nós vamos encontrar a localização exata onde foi o palco do surgimento da história do povo de Deus, em especial a história da nossa salvação. Então é muito importante essa aula de hoje, porque esses lugares que você já leu na Bíblia em diversas passagens, agora eles vão se tornar mais claros graças a essa geografia. E eu quero mostrar no mapa o que eles conheciam do mundo naquela época. Você está vendo as coordenadas que eu dei? Elas se encaixam aí nesse retângulo vermelho. É quase um quadrado, né? Mas não é um quadrado, não. É um retângulo vermelho. Não era conhecida ainda as Américas, não era conhecida ainda a Oceania, grande parte da Ásia não era conhecida, só um bom pedaço ali norte da África e sul da Europa. Esse era o mundo que eles conheciam. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: o evangelho está sendo quase pregado no mundo todo. Mas o mundo todo deles era esse quadrado aí. Era essa geografia aí, era essa janela. E nós sabemos hoje que o mundo é bem maior. Nós sabemos hoje que o mundo é bem mais abrangente. Nós sabemos que depois das explorações, houveram cidades, estados, países que foram assim descobertos. A gente vai começar pela Mesopotâmia, também conhecida como Crescente Fértil. É o berço do mundo. Gênesis 24, versículo 10 vai dizer: e o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois, com todos os bens de seu senhor que estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então nós temos um relato aonde a cidade da Mesopotâmia aparece essa localização
No mapa nós temos aqui a Alta Mesopotâmia. Deixa eu localizar vocês aqui com o mouse. Aqui é a Alta Mesopotâmia. E nós temos também a Baixa Mesopotâmia. Nós temos os dois rios aqui que irrigavam, né? O rio Tigre e embaixo o rio Eufrates. Então essa é a crescente fértil. Muito provavelmente o lugar onde era o Jardim do Éden. O Jardim do Éden hoje é o atual Iraque. E o atual Iraque está ali, naquela geografia da Mesopotâmia, naquela geografia da crescente fértil. Do hebraico, nós temos uma palavra composta que é Aram Naharaim. Aram Naharaim significa Mesopotâmia para nós. Aram significa dois rios. Ou melhor, significa entre os rios. Essa localização ela é entre os rios Tigre e Eufrates, como eu acabei de mostrar no mapa. E também é chamada de Aram ou de Padã Aram. De repente você leia alguns textos em Gênesis 24:10 e depois lá no Novo Testamento, em Atos 2:9, que não venha só a palavra Aram, mas pode vir também a palavra Padã Aram. É a mesma geografia. Os antepassados dos hebreus, eles vieram do norte dessa região, segundo Gênesis 11, que começa com o chamado de Abraão. E é nesse local que se dá início à história bíblica, envolvendo assim a história do povo de Deus. Mas, gente, não é somente isso, tá? Esse lugar chamado Mesopotâmia, chamado entre os rios, é considerado o berço da humanidade. Então foi aqui que tudo começou. Foi aqui, nesse berço da humanidade, em que a civilização começa a se multiplicar e começam também a explorar novos horizontes, novos lugares nas suas peregrinações. O berço da humanidade é a crescente fértil. Na concepção de diversos estudiosos, historiadores, antropólogos, geógrafos, o surgimento do homem se deu nessa dita região, chamada Mesopotâmia. E conforme os registros bíblicos, foi no Éden que o homem foi formado. Obviamente que aqueles que não são criacionistas, eles vão dizer que o homem veio do macaco, teve lá o Big Bang, mas para nós que somos criacionistas e acreditamos no nosso Senhor, tudo começa no Éden. E o Éden é uma geografia, uma localidade ali dentro da crescente fértil, dentro da Mesopotâmia. Conclui-se que esse jardim chamado Éden estava localizado nessa região, dada a presença de dois rios, como cita o texto de Gênesis 2, 14 e também 10, o rio Tigre e o rio Eufrates. Afirma-se que esses dois rios se expandiram, partindo dos montes da atual Armênia, que fica lá na parte do norte, indo até o sul, chegando ali a desaguarem no Golfo Pérsico. Nós vimos na última aula os mares e vimos o Golfo Pérsico. Então a extensão desses dois rios é uma extensão considerada de vários e vários e vários quilômetros. Ali é o berço do mundo, ali foi onde tudo começou. Agora, não podemos deixar de lado os acontecimentos
nessa geografia chamada Mesopotâmia. E aí nós podemos pontuar diversos acontecimentos nessa localidade. O primeiro foi a questão do dilúvio. Para muita gente, o dilúvio foi total, ou seja, toda a terra foi inundada. Para mim, o dilúvio foi parcial. Mas por quê, professor? Porque se não havia vida humana em outros países, em outras localidades, para que Deus iria inundar toda a terra? Inclusive, animais que não conseguiram entrar na arca, como, por exemplo, animais das geleiras, né? O mamute, ele não conseguiu entrar na arca porque estava muito distante, quilômetros e quilômetros e quilômetros. Esses animais, se a terra toda fosse, se o dilúvio todo tivesse coberto toda a terra, esses animais teriam morrido. Mas não é o que nós temos. Nós temos ainda vida marinha, temos ainda vida na Antártida, em lugares aí bem afastados da região da Arca de Noé. Então eu acredito que essa inundação, essa questão do dilúvio, ela foi parcial. Realmente houve o dilúvio naquela localidade da Mesopotâmia. O segundo acontecimento é a Torre de Babel. A Torre de Babel foi aquela confusão de línguas aonde Nimrod, o maior líder para mim do Antigo Testamento, constrói uma torre e ele diz que iria tocar aos céus. E ele consegue mobilizar várias pessoas para aquele projeto, e se Deus não tivesse confundido as línguas, ele teria conseguido o seu êxito, o seu sucesso. Temos ainda a migração da sua descendência. A partir do Éden, Adão e Eva, Sete, Enos, depois Caim, depois Abel, depois os filhos de Noé, eles começam a migrar e a sua descendência aumentando, enfim, eles começam a explorar outras regiões do globo. Eles não ficaram ali presos ou ali restritos na Mesopotâmia ou na Crescente Fértil. E por último, a formação da família de Noé, né? Noé ele teve 3 filhos antes do dilúvio: Sem, Cã e Jafé. E esses 3 filhos de Noé deram origem a vários povos fora da Mesopotâmia pós-dilúvio, que ainda nessa aula nós falaremos com mais detalhes. A segunda localidade que eu quero falar com vocês, tá aí a Kátia ao vivo com a câmera aberta, tá aí a Duda com a câmera aberta, tá aí o Gilberto com a câmera aberta. A segunda localidade que eu quero falar com vocês é a Síria. A Síria é essa parte aqui, ó, mais laranjinha, né? Aqui essa parte verde a gente tem a Babilônia, aqui tem o Golfo Pérsico, que é água, aqui do outro lado nós temos Elão, lá em cima nós temos o Mar Cáspio, que a gente viu na primeira aula, e aqui nós temos, nessa parte mais escura, o Hati, e embaixo nós temos o Egito e também o Mar Vermelho. Então são localidades aí muito importantes. Suas capitais foram Assur, Calá e Nínive. Nínive foi capital da Assíria, o Império Assírio, porque todos esses aí no mapa são impérios babilônicos, assírios, egípcio e por aí vai. A sua população era uma população semita. Em várias ocasiões,
os assírios guerreavam contra o povo de Deus. Nós temos até a batalha lá em 2 Reis, que é a batalha contra Senaqueribe. Foi uma batalha contra o povo de Deus ali na Síria. Em 721 antes de Cristo, né? 7, 8 séculos antes de Jesus nascer, os assírios acabaram com o reino do norte, porque o reino estava dividido, tornando assim Samaria a sua capital, como narra 2 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 6. Então, até então o reino estava dividido, reino do norte, reino do sul, e aí a Síria começa a pertencer ali o reino do norte, começa a pertencer ali à Síria como a sua capital, a capital do reino do norte. Como foi a queda da Síria? Porque todos os impérios, eles foram vencidos. Todos os impérios não subexistiram. Os medos, que depois se tornaram medos persa, e os babilônicos derrotaram a Síria, tomaram Nínive em 612 a.C. A Síria é mencionada várias vezes nas profecias, nos livros proféticos. Depois, se você quiser entender melhor essas profecias, Isaías 10, Isaías 14, Isaías 19, Isaías 20, Isaías 30, Ezequiel capítulo 23, Oséias capítulo 5, Naum capítulo 1 e Sofonias capítulo 2, verso 13. Todas essas profecias vão chamar a nossa atenção para a queda do império considerado aí o Império Assírio. Uma outra localidade que eu quero trazer para vocês nessa aula também é uma localidade muito conhecida, a Babilônia. Essa parte aqui, nós temos a Babilônia, né? Perto do rio Eufrates aqui, perto de Nippur e Sim. Então, esse mapa aqui é um mapa de aproximadamente 1792 a 1750 a.C., porque a Babilônia foi uma das primeiras cidades a serem fundadas por Nimrod. Logo depois da Torre de Babel, ele fundou a Babilônia. O nome de uma região e também o nome da sua capital, segundo Gênesis 10, segundo Reis, capítulo 20, a cidade foi construída à margem esquerda do rio Eufrates, como nós vimos no mapa, onde agora existe o Iraque. Então, todas as vezes que nós falarmos da Babilônia, você pode traduzir hoje por Iraque. A antiga Babilônia, ela é, na verdade, hoje o atual Iraque. Em Gênesis 11, nós temos a narrativa da construção da Torre de Babel, que foi terminada, foi finalizada por Deus, porque Deus confundiu as línguas. Até então, todos os povos falavam uma única língua. Não tinha japonês, francês, italiano, português, não. Até então, todos falavam uma única língua, que possivelmente era o hebraico. Mas a partir dessa intencionalidade de Nimrod, as línguas elas foram divididas. Então, a partir da Torre de Babel, começa o japonês, o francês, o italiano, o português e todas as línguas hoje que nós conhecemos no mundo. A terra lá na Babilônia era muito fértil, muito próspera, por isso que os Estados Unidos têm olho até hoje no Iraque e também na nossa Amazônia, né? Diversos nomes foram dados para a região da Babilônia, como Sumer, Acade,
terra de Sinear são variações do mesmo lugar. Trata-se de uma região alagadiça, bem fértil, bem próspera, isso por causa dos dois rios, Tigre e Eufrates, que irrigam a terra. Diz-se que é a parte mais rica, é a parte do sul. Geralmente, em algumas cidades, a parte sul é uma parte mais rica, uma parte mais próspera, e a parte norte geralmente não tem tanto desenvolvimento assim. O surgimento dos babilônicos deu-se por uma mesclagem dos sumérios e dos arcádios. Esses povos eles se misturaram e deram origem ao povo babilônico. A prosperidade desse local era a causa para que diversos povos desejassem se apossar de tal região. E até hoje, nós temos aí essa terra fértil sendo uma terra muito cobiçada por todo mundo. Lembra o que os Estados Unidos fizeram alguns anos atrás com o ditador chamado Saddam Hussein? É nessa mesma terra, é nessa mesma geografia. Vamos falar sobre as cidades da Babilônia. Nós temos algumas cidades aqui, tá? As cidades que mais se destacam na Babilônia é Ur, da onde Abraão sai, Eridu, Obed, Larsá, Pará, Erech, Nippur. São as cidades mais conhecidas. Tem outras cidades, mas essas são as mais conhecidas. Nós temos em destaque aqui o seu fundador chamado Nimrod, que ele foi bisneto de Noé. E como eu já disse nessa aula, eu acredito que Nimrod tenha sido o maior líder do Antigo Testamento. Mas por que o senhor tem essa ideia, professor? Porque uma pessoa que consegue colocar tantas outras cabeças dissonantes para trabalhar pelo mesmo propósito é liderança. A qualidade de um líder é justamente essa. Quando eu consigo levar uma ideia e as pessoas, mesmo pensando diferente de mim, elas compram a minha ideia e elas começam a investir naquele projeto. Com tempo, com recursos. A liderança, ela precisa disso. Então, Nimrod só não termina a torre porque Deus confunde as línguas. Caso contrário, ele teria conseguido. Ele não conseguiu porque Deus confundiu todas as línguas. Vamos falar agora da Arábia. Vamos falar agora da Arábia. Deixa eu abaixar só um pouquinho o microfone, que está estourando aqui. No começo, a Arábia era uma parte do norte da península, situada entre o Mar Vermelho. Cadê o Mar Vermelho? Está aqui, ó. Entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Onde está o Golfo Pérsico? Aqui, ó. É escondidinho, mas está aqui. Mais tarde, a região da Arábia foi caracterizada no escopo bíblico por causa do seu grande deserto, o qual vai desde o rio Nilo, chegando ao Golfo Arábico, para o norte e para o sul. Então foi nesse deserto que o povo de Deus passa aproximadamente 39 anos e 10 meses, quase 40 anos arredondando. Eles tiveram esses desertos aqui como uma escola. Eles não estavam preparados para entrar na terra prometida
porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E eles ficaram peregrinando nesses desertos da Arábia, nessas localidades da Arábia, durante quase 40 anos. Qual é a importância da Arábia? Essa localidade tem uma grande importância envolvendo o povo de Deus, pois foi na parte ocidental da Arábia, conhecida como Arábia Pétrea, que envolve a península do monte chamado Sinai e também Edom, que os israelitas receberam ali a lei de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo. No demais também, nessa parte eles peregrinaram 40 anos, como eu acabei de citar. Se a gente lê Gênesis, capítulo 25, no verso 6, nós vamos encontrar essa localidade chamada Arábia, denominada como partes do Oriente. Todas as vezes que você lê na Bíblia as partes do Oriente, está se referindo a essa localização, está se referindo a essa geografia chamada Arábia. Tem mais. Vamos continuar porque hoje é dia de aula de geografia bíblica. Vamos falar da Pérsia. A Pérsia hoje é chamado de Irã, porque os nomes mudaram, né? A geografia não, mas os nomes das cidades mudaram. Antigamente era a Pérsia e hoje é o Irã. Nós temos uma narrativa do livro de Esther, no capítulo 1, no verso 18. E esse lugar foi o palco do mais poderoso livramento de Deus. Deus, ele, durante todo o Império Persa, com Ciro, com Dário, com Xerxes, com Assuero, marido de Esther, rei de Esther, e depois com Artaxerxes, nós temos aqui os maiores livramentos de Deus, o Pur e o Purim. Porque existia um inimigo da fé chamado Amã, que detestava o povo judeu e fez um edito para matar todo mundo em tal dia, em tal hora. Mas Deus, ele providenciou uma rainha que era judia chamada Ragassa ou Esther. O tio dela, né, era uma espécie de tio-pai, o Mordecai. Ele instruiu a menina e graças a ela houve livramento para que o povo de Deus pudesse lutar e não ser exterminado. Podemos dizer que a Pérsia estava situada em uma região pequena, ficando a noroeste do Golfo Pérsico, e no outro lado, a sudoeste, a Babilônia e também Elão. E na parte do sul, a Média, e ao leste, a Carmânia. Então essa é a localização da Pérsia na vida, na história de Esther, e hoje é o atual Irã. A história de Esther é muito bonita, vale a pena você ler o livro todo se você ainda não leu. É uma região, essa região, né, não é muito conhecida, mas os relatos bíblicos eles trazem acontecimentos marcantes envolvendo a história de Esther que se deu nessa localidade. Então, se você puder fazer um estudo aí sobre a Pérsia, sobre o livro de Esther, é essa localidade aqui, tá? Nós temos a Pérsia aqui, muito próximo de Elão, acima da Babilônia, aqui tem a Armênia, Capadócia, Lídia, Grécia e vai subindo. Por isso que é bom nós estudarmos a geografia bíblica para que a gente possa se localizar no mapa e entender os acontecimentos e as histórias bíblicas que foram narradas ali naquela geografia. Tem gente que pensa que tudo que está escrito na Bíblia foi narrado no mesmo lugar.
no mesmo país, no mesmo império, na mesma localidade. Não. Existiam várias cidades, existiam várias localidades, e quando a gente olha no mapa, fica mais fácil. Vamos ver agora a localidade chamada Elão, que é essa parte aqui, ó, mais vermelhinha do canto. Em Elão nós temos Suzã, nós temos Xogá, Zambil, nós temos Zanzã, Anzã, e aqui embaixo nós temos o mar, que é o Golfo Pérsico. País situado a leste do Rio Tigre, fazendo divisa com a Babilônia. Cadê a Babilônia? Tá aqui de verde, ó. A divisa da Babilônia é o Elão. Foi uma das civilizações mais adiantadas do seu tempo, segundo Jeremias 25, 25. Pelos gregos eram denominados de Susiânia, limita-se ao sul Golfo Pérsico, a oeste Rio Tigre, e crê que a capital de Elão, Suzã, a Suzã aqui, ó, vou passar o mouse para vocês verem melhor, teve sua fundação em 4000 antes de Cristo. Então, essa cidade, essa localização, ela é muito, muito, muito antiga, porque nós conseguimos datar como 4000 antes de Cristo. Tem muita história aqui em Elão. Na Bíblia, Elão faz menção no episódio onde envolve o sobrinho de Abraão, lembra dele, o Ló? Quando o rei Kedorlaomer havia o aprisionado. O Ló ficou aprisionado por esse rei. Essa região chamada Elã, ou Elão, se caracteriza, turma, pelas suas montanhas e lugares muito férteis. Atualmente, pertence também à província do Irã, à região do Irã. É por isso que você não vai ouvir hoje, nos telejornais, nenhuma menção de Elã, nenhuma menção de Elão. Você vai ouvir justamente Irã. E aí nós já sabemos que fica na mesma localidade, porque os nomes, eles vão mudando, né? Em Nova Iguaçu, por exemplo, tem um bairro que antigamente todo mundo chamava aquele bairro lá em Nova Iguaçu de Morro Agudo. Era o nome do bairro, Morro Agudo. Os mais novos não sabem o que é Morro Agudo. Esse lugar mudou. É a mesma geografia, é o mesmo lugar. Só que agora o pessoal chama de Comendador Soares. Então você vê que ao longo do tempo, não só na geografia bíblica, mas até na nossa geografia, os lugares também vão mudando. Vamos falar agora da Média. País localizado a noroeste da Pérsia, habitado por um povo indo-europeu, atingindo a sua maior glória no reinado de Nabucodonosor. Isaías 21 fala sobre isso, Daniel 8 também narra isso. Estava localizada a norte de Elão, leste da Síria, ao sul do Mar Cáspio, ao oeste da Partia, que modernamente faz parte da província pérsia chamada de Croação. Não é Croação não, hein? É Croação. Então essa média, essa geografia hoje é muito próxima também de Elão, do Mar Cáspio, da Partia, e ela está aqui no mapa para nós entendermos. Temos também a Armênia. A Armênia já é mais conhecida, né? Acho que já foi até para os Jogos Olímpicos, tem até seleção de futebol na Armênia. Também conhecida por Arará, ao norte da Média, expressava-se como uma região
de grandes e altas serras, uma região serrana. Se fosse no Rio de Janeiro, seria Petrópolis, Teresópolis. Se fosse São Paulo, seria Campos do Jordão, uma região serrana. O Mar Cáspio estava ao leste da Síria, ficando a oeste a Ásia Menor, também o Mar Negro, que a gente estudou na última aula, e a oeste, as montanhas do Cáucaso ficavam a norte. Então aqui no mapa, vou passar o mouse para vocês verem aqui. A Armênia. A Armênia está mais ou menos aqui nesse mapa atual, tá? Que tem lá em cima a Geórgia, o Azerbaijão aqui do lado, nós temos o Irã lá embaixo. É um mapa atual. Temos a Turquia aqui, já é um mapa mais atualizado para todos nós. Também não podemos deixar de falar da geografia do monte chamado Ararat. Se eu nunca falei para vocês nas aulas passadas, sabe o que significa Ararat? Ararat significa maldição invertida. Anota essa aí. Ararat significa maldição invertida. O que é maldição invertida? É bênção. E foi ali que a Arca de Noé repousou. Depois de 40 dias de chuva ininterrupta, a Arca de Noé ela vai pousar no Ararat, naquele lugar aonde o nome era maldição invertida, ou seja, bênção. Fala-se que as cabeceiras do rio Tigre e Eufrates se encontram ali no Monte Ararat. Tá vendo aquela geleira lá atrás? É o Monte Ararat. Foi ali que a Arca de Noé pousou. O episódio bíblico que registra que essa parte aqui do Monte Ararat é onde a Arca de Noé pousou em Gênesis 8. É um grupo de montanhas, na verdade. São várias montanhas que compõem o complexo Ararat. E nós temos também, segundo Reis 19, o lugar para onde os filhos de Senaqueribe, lá da Assíria, fugiram, depois que perderam a batalha. Essa região, ela fazia parte da antiga Armênia e hoje ela está localizada na atual Turquia. Então, o Monte Ararat hoje é Turquia. Foi ali que a Arca de Noé pousou. Foram ali que os filhos de Noé desceram da arca depois de 40 dias e 40 noites com muita chuva e com o dilúvio. Temos ainda uma outra geografia chamada Harã, uma outra localidade onde os filhos de Sem, um dos filhos de Noé, habitaram. E os antepassados, segundo Gênesis 10, são os sírios. Nós temos aqui no mapa a geografia de Harã. Temos também a Síria, que se estendia desde o nordeste da Palestina até os vales do rio Tigre e do rio Eufrates. Números 23 fala sobre isso, que é a Mesopotâmia. Ficava a sudeste da Armênia, ou Arará, ao leste da Ásia Menor, ou seja, o Mediterrâneo, ao norte da Palestina e ao oeste da Síria, e as demais partes ali da Arábia que nós vimos no mapa há pouco. Essa região, no período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, era formada de pequenos reinos independentes, eram clãs, e o nome da cidade principal era Arã Naharaim, Arã Damascus e Arã Zobá. Então eram 3 cidades aí principal dessa geografia
da Síria naquele momento. Harã já era mais ou menos ali um centro comercial. A gente pode destacar o aspecto bíblico de Harã como esse grande centro onde as pessoas compravam e vendiam. Também era conhecido como um lugar militar, uma vila militar, um distrito militar chamado Padã Arã, local em que Abraão residiu com o seu pai e dali deixou seus parentes para ir para Canaã. Foi justamente aqui que o pai de Abraão, o Terá, ele não quis prosseguir viagem e ele ficou na beira do caminho, né? Ele não continuou com o seu filho Abrão para a terra da promessa. Temos ainda uma outra localização que é a Fenícia. Do grego, Fenícia significa as terras das tamareiras. Será que tinha muita tâmara nesse lugar? Com certeza. É um país situado ali no Mediterrâneo, ao norte de Israel, segundo Atos capítulo 21, versículo 2. As cidades principais da Fenícia eram Tiro e Sidom, de onde era exportado cedro para a construção do templo de Salomão, segundo 1 Reis, capítulo 5. Aonde é, professor? Aqui, essa área aqui é litorânea, ó. Sírio, Biblos, Sidom, tá vendo? Toda essa área aqui de Sidom, de Tiro, é a área litorânea da chamada Fenícia. Toda essa parte azul aqui, litoral, é a parte da Fenícia. E os limites da Fenícia? No Antigo Testamento, esses limites foram designados pelos cananeus, e vai desde Sidom até a grande cidade que pertencia também a Sidom, segundo Gênesis 10 e segundo Josué capítulo 11. Era a faixa de terra da costa mediterrânea, de aproximadamente 32 quilômetros de largura, que se estendia por uma dimensão ali a 192 quilômetros do Monte Carmelo, ao norte. Monte Carmelo foi o lugar que o profeta Elias desafiou os 450 profetas do Deus falso, aquele Deus chamado Baal. Foi nessa geografia aqui. Temos ainda a Palestina, que é a Terra Santa, né? Região da Ásia, entre a Fenícia do Norte e o Mar Morto. Vimos o Mar Morto na última aula. Se você não assistiu a última aula, pega no portal de aluno a aula gravada e veja o estudo que nós fizemos de todos os mares. Nós temos o Mediterrâneo, do Mediterrâneo ao ocidente, ao deserto da Síria, ao oriente. Toda essa faixa aí é Palestina. A palavra Palestina quer dizer terra dos filisteus, que eram inimigos do povo de Deus. Mas chamava-se também a terra de Canaã, terra de Israel, a terra da promissão, a terra da promessa e a terra santa. São sinônimos para o mesmo lugar, tá? Palestina, terra dos filisteus, terra da promessa, terra da promissão, terra santa, terra de Canaã. Era a terra que manava leite e mel. É a terra que tudo que planta dá. E aí as pessoas elas não entendem por que Deus coloca gigantes naquela terra. Porque era uma terra muito boa. Se não houvesse aqueles gigantes, aquela terra seria sitiada por vários invasores. Aquela terra não foi invadida porque os gigantes estavam lá esperando terminar o período de 40 anos
de escola no deserto para que o povo tomasse a terra e conquistasse. Aí já tem uma lição para nós, né? Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Com muita luta, é com muito esforço, é com muita batalha. Pode ter certeza disso. O lar dos judeus, como é que era esse lar? Em sua concepção e de praxe, entender a Palestina, compreender a pátria dos judeus é muito importante. Por que existem guerras até hoje entre os palestinos e os israelenses, os filhos de Abraão e os filhos de Ismael? Porque todo mundo se acha dono da terra e ninguém quer ceder. Então eles estão num braço de ferro, numa força ali, uma queda de braço há muito tempo. A Palestina é um dos países menores do mundo, mais pequeno do mundo, não maior do que o estado de Sergipe, para você entender melhor, porém tem influenciado o mundo mais do que qualquer outro lugar, justamente por essas disputas, justamente por essas guerras santas, justamente por esse território que ora está pela supervisão de um, pelo domínio do outro. Tem até um gráfico que eu fiz aqui para vocês entenderem. Da Palestina, em 1920 até 1947, a presença da Palestina era majoritariamente dos palestinos, do Estado árabe. E esses pontinhos aqui, bem pouquinho, bem tímidos, laranja, era a presença judaica, até 1947. Depois, isso aqui já muda. Nos anos 47, 48, parece que tem uma faixa muito maior laranja do que amarela. Então, os árabes diminuíram e o Estado judeu aumentou. Agora estava sob domínio judeu. Mas durou muito pouco tempo. Em 48, eles dominam tudo e não há domínio nenhum árabe. Até 67. Então há um domínio quase que unânime em toda a Palestina, Tel Aviv, Jerusalém. Estava tudo sobre a coordenação, o Estado chamado judaico. De 67 a 88, há uma divisão dos territórios ocupados. Então, eles começam a dividir ali a Síria, a Cisjordânia, Jerusalém, o Sinai, o Egito. Já não é mais apenas um povo tomando conta, mas dois estados. De 88 aos anos 2000, nós temos essa partezinha azul, que é o controle civil palestino, através de um controle militar. Nós temos essa partezinha branca, que é um controle israelense, e nós temos uma partezinha vermelha aqui em Gaza e aqui também acima de Tel Aviv, que é um controle palestino. E aí todas as tensões que a gente vê na televisão de guerras e mais guerras. E atualmente, né, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, nós temos um controle civil palestino militar, que é essa parte azul, um controle israelense que parece que aumentou um pouco em relação aos anos 2000, e um controle palestino que praticamente continua a mesma coisa. Por que eu trago esse gráfico? Para que você entenda que essa terra que mana leite e mel é uma terra muito cobiçada. Deus deu essa terra para os descendentes de Abraão, mas quando os descendentes de Abraão chegam ali para tomar posse da terra,
os descendentes de Isaac chegaram primeiro e já estavam ali. Então fica justamente essa tensão na terra que mana leite, mana mel, terra muito boa. O Egito, a terra do Nilo, que também é chamada em hebraico de Mitzraim, 1 Crônicas 1:8, pelos egípcios é chamada de Cante. Os cananeus denominavam como Misru, às vezes terra de cão. Salmo 105, 23, 27. Então, todas as vezes que você vê uma outra palavra, Mitzraim, Cante, Mitzru, é o Egito. É o país situado ao norte da África que por 400 anos fez o povo de Deus se tornar um escravo. Aqui nós temos o mapa do Egito atual, a capital é Cairo, e aí nós temos várias cidades aqui do Egito. E por que uma terra tão boa também? Porque tem o Rio Nilo aqui, ó. Essa veia que nós estamos vendo aqui é uma veia do Nilo que corta toda a geografia do Egito. Foi um império poderoso, também chamado de cão, no Salmo de número 105, 23. Na linguagem de hoje, na revista atualizada, cão. Suas terras são percorridas pelo maior rio do mundo, que é o Rio Nilo. Foi um império poderoso no tempo do Antigo Testamento. Hoje não mais, o Egito não tem mais esse poder. Os hebreus viveram ali e foram escravizados durante 400 anos, sendo libertados por intermédio de Moisés, Gênesis capítulo 46 até Êxodo capítulo 19. A nação de Israel sempre manteve contato com o Egito e Salomão se casou com uma das filhas de Faraó. Também com quem que Salomão não casou, né? Porque as filhas eram dadas como ou despojo de guerra ou alianças políticas. Então, Abraão casou com muita gente. Vamos agora para a Etiópia, do grego Sol Abrasador, país que ficava ao sul do Egito e que incluía a Núbia, o Sudão e o norte da Etiópia. Nos tempos modernos, é uma região do Oriente Africano. Em hebraico, esse país se chamava Cuxi ou Cusi, nome de um dos filhos de Cã. Lembra quando Miriam e Arão ficaram descaracterizando a mulher cuxita de Moisés? E aí muita gente acha que Moisés teve mais do que uma mulher. Não, a mulher cuxita é Zípora, porque das terras de Jetro, né, Midian, essa geografia é a geografia da Etiópia. Então a mulher de Cuxi é a Zípora, é a mãe de Gerson, é a mãe dos filhos de Moisés. E Miriam e Arão entraram ali em uma rota de colisão contra Zípora, nem citaram o seu nome, falaram a mulher cuxita. Nós temos ainda contatos com a Etiópia. Israel tem muito contato com a Etiópia. Os profetas mencionam muito a Etiópia. No Novo Testamento relata-se até que um alto funcionário da Etiópia, ele se batizou em Atos capítulo 8. E também a gente lê Esther capítulo 1, que é dito que o rei Assuero, ele reinou desde a Índia até a Etiópia. Atualmente, né, denominada de Abissínia. Então, nós temos esse país aí na África, perto do Sudão, perto do Quênia,
toda a Etiópia aqui em laranja, perto da Somália. Nós temos aí essa região ao norte da África que a Bíblia cita muito, chamada Etiópia. A Bíblia também fala de uma região chamada Ásia Menor, região ocidental do continente asiático, limitada pelos mares Negro, ao norte o mar Egeu e ao oeste o mar Mediterrâneo ao sul. Foi ali que o apóstolo Paulo se entregou à intensa atividade missionária. Todas as cidades ali e igrejas que Paulo fundamenta nas 3 viagens missionárias foram na Ásia Menor. A província da Ásia estava localizada ao extremo do ocidente da Ásia Menor. Então, ali nós temos Filipos, ali nós temos Éfeso, ali nós temos Laodiceia, ali nós temos Esmírnia, ali nós temos Pérgamo, nós temos as igrejas do Apocalipse. E Paulo evangelizou nessa área toda aí da atual Turquia, onde ficam as igrejas do Apocalipse, e também Paulo chegou lá na Grécia, em várias ilhas. As 3 viagens missionárias deram para Paulo aí uma amplitude de alguém que era um apóstolo, de alguém que era um desbravador mesmo da obra de Deus. Essa obra missionária do apóstolo Paulo, ela está limitada com Armênia, na parte extrema do norte da Mesopotâmia da Síria. No aspecto bíblico, nós temos a Ásia Menor, onde o apóstolo Paulo vai desempenhar a sua função e denota que é uma obra missionária, né? Há uma diferença de uma obra missionária e de um passeio. Uma vez eu fui dar aula numa igreja, nem sei se eu contei para vocês, e aí o pessoal estava embarcando, eu não sei se era para o Paraguai ou para o Chile, mas a maioria não queria evangelizar, não queria fazer missões. A maioria queria era passear, fazer compras. E a igreja estava tendo aquele gasto. A igreja estava bancando ônibus, a igreja estava bancando a alimentação. Eles, na verdade, perderam ali o propósito que é missões, que é ganhar almas. Temos também a Grécia, do outro lado, que é um país situado no sul da Europa. Daniel capítulo 20, capítulo 10, verso 20, fala sobre isso. No chamado Antigo Mundo, né, Antigo Testamento, também Javã, Isaías 66, 19, o qual era neto de Noé, o qual foi pai do Jônicos, que é um povo que a gente vai ver daqui a pouco no gráfico. Uma das principais tribos constituíram a raça grega. E aqui no mapa nós temos várias cidades gregas: Atenas, Calcídica, Mykonos, Rhodes, Santorini, Creta, que é uma ilha, todas banhadas pelo mar Egeu. Trata-se de uma península montanhosa oriental que forma a extremidade meridional da península dos Balcãs. Então, se um dia você tiver condições de fazer uma viagem para fora do Brasil, vai para a Grécia, vai para as ilhas gregas, ou então vai para... Tem muita história ali também, né? Vai para... Além da Grécia, nós temos ali a Croácia, que é muito bonita também e tem muita história. Vale muito a pena viajar para cá. A Grécia, ela é banhada ao leste pelo mar Egeu, como nós vimos no mapa, o arquipélago do sul pelo Mediterrâneo e a oeste pelo mar Jônio. E a Macedônia ficava ao norte. Então a Grécia é o berço da civilização, das Olimpíadas, da estética,
Tem muita história aqui na Grécia. A Grécia vai influenciar o mundo, é o helenismo influenciando o mundo. Há uma expansão grega, muitas ilhas cercavam a Grécia Antiga, ela tinha muita montanha, muito declive, pouca planície e rios. Devido a essas outras questões, os gregos se aventuravam na busca de novas riquezas, de desejos de conquistar, razão pela qual eles buscam expandir-se além das suas fronteiras. A Grécia Antiga era conhecida pelo nome de Acaia. Então, se você vê na Bíblia o nome Acaia, saiba que está falando da Grécia. A Grécia de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, de Tales de Mileto, todos os grandes filósofos que temos. E aqui chegou o momento do gráfico que eu falei para vocês dos filhos de Noé depois do dilúvio. Segundo os historiadores, após o dilúvio, o mundo antigo passou a ser dividido dessa forma. Jafé, ele é pai dos europeus, persas e indianos. Cã, ele é pai dos africanos, ou seja, dos negros. E Sem, ele é pai dos semitas, que são os judeus e os árabes. Ismael, filhos de Ismael, filhos de Abraão, filhos de Sara e filhos de Agar. E aí nós colocamos uma lista, uma tabela das nações bíblicas descendentes dos filhos de Noé. Na primeira coluna nós temos os descendentes de Sem, os hebreus, os caldeus, os assírios, os elamitas e os sírios. Todos são netos, bisnetos, tataranetos de Sem. Depois nós temos os descendentes de Cã, cananeus, egípcios, filisteus, hititas e amorreus, todos descendentes do segundo filho, Cã. E o terceiro filho, Jafé, é o pai dos gregos, dos trácios, dos citas, dos frígios e dos medos. Então, na realidade, Jafé vai para a Europa, Cã vai para a África e Sem fica ali no Oriente Médio. Muito legal esse gráfico. Depois eu vou mandar para vocês o link com todos os slides que eu estou usando em todas as aulas. E se você quiser, você adquire. Temos ainda a Macedônia, que é uma província romana situada ao norte da Grécia, várias vezes visitadas pelo apóstolo Paulo. Essa parte de cima aqui do mapa, ó. Essa parte de cima aqui do mapa é a Macedônia, tá bom? Pouco se sabe sobre a Macedônia, mas o certo é que ela esteve sob o domínio de Filipe, o macedônico, como também pelo reconhecido Alexandre, seu filho. O que foi o Império Macedônico? Foi o Império de Alexandre o Grande, que foi, diga-se de passagem, uma grande potência do mundo antigo. Teve a maior biblioteca, teve uma grande influência entre 360 e 323 a.C., portanto, 3, 4 séculos antes de Jesus nascer. Temos ainda a Dalmácia, que é uma província romana situada nas costas nordeste do Mar Adriático, ao oeste da Macedônia, que nós acabamos de ver, e a noroeste da Grécia, também chamado de Ilírico, segundo Timóteo 4,10. Crê-se que essa foi uma região mais distante que Paulo alcançou e que ele conseguiu anunciar a palavra do Evangelho de Cristo Jesus em Romanos 15:19. Aonde é a Dalmácia? Aqui, ó. Tá bem pequenininho, mas é essa região do mapa aqui, o lugar mais longe
onde o apóstolo Paulo ele conseguiu chegar. Temos também algumas regiões desconhecidas, que são totalmente desconhecidas, talvez bastante selvagem, e hoje a gente pode achar que essa região mais selvagem, mais mata fechada, foi a Albânia e a Iugoslávia. Hoje nós temos, né, a junção aí da Iugoslávia com a Macedônia, com a Albânia, com o Kosovo, com Montenegro, com Sérvia, com a Bósnia, com a Croácia. Então hoje uniu tudo praticamente, né? Mas naquela época era Iugoslávia. Essa cidade você já ouviu falar demais. A Itália é um país situado ao sul dos Alpes, banhado pelo mar Mediterrâneo. A capital é Roma e é a sede do Império Romano. Ainda tem o Vaticano lá hoje, que é um outro país, mas também fica na Itália. Originalmente é um pequeno distinto extremo sul. A Península Italiana tem um formato de uma bota, o mapa da Itália. Sua capital é Roma, já falei. Governava o mundo naquela época, no tempo de Jesus. Era o Império Romano. Quem matou Jesus foram soldados romanos. Menciona as escrituras 5 cidades da Itália: Roma, Régio, Puteoli, Ápio e 3 Vendas. Atos capítulo 28 fala dessas cidades italianas. Cidades italianas. Temos ainda a Espanha, que era uma província romana na época, ao oeste da Europa. Jonas 1:3, na linguagem de hoje, fala da Espanha, que também é chamada de Península Ibérica, na parte sudoeste da Europa, banhada ao sul pelo mar Mediterrâneo, ao norte pelo Oceano Atlântico. E é uma área da Europa muito desenvolvida, né? Coloquei até o mapa político aqui da Espanha: Cádiz, Sevilha, Málaga, Cidade Real, Toledo, Madrid, Guadalajara, Saragoça e por aí vai. O que não faltam são lugares para a gente passear e para a gente viajar quando tiver um dinheirinho. Qual era o desejo de Paulo? Já estou terminando a aula de hoje. É uma aula mais extensa mesmo, porque são muitas localidades. O desejo de Paulo foi ir para essas regiões e manifestar o seu grande desejo: pregar o evangelho para toda criatura. A Espanha, ela permanece com o mesmo nome até hoje, mas a cidade de Tarsis ficava ao sul da Espanha, bem próximo de Gibraltar. Então, hoje nós não temos as nomenclaturas daquela época, mas cidades, os lugares estão lá até hoje. E temos as Ilhas do Mar. Por meio dessa expressão se estende o contexto bíblico e a gente precisa posicionar melhor aqui, sabendo que estão, né, as Ilhas do Mar à direita do Mediterrâneo e do Mar Egeu, aonde tem ali Patmos, aonde o Apocalipse foi dado para João, Mitilene, Samotrácia, Creta, que é uma ilha, Chipre, Rhodes, dentre outras regiões que pode incluir até a ilha de Malta, onde teve lá o naufrágio de Paulo, e também a Cilícia. Então, todas ilhas, tá? Patmos, Mitilene, Creta, Chipre, Rhodes, Malta, Sicília, Samatrócia, todas são ilhas que ficavam ali na região que nós acabamos de estudar.